Olá, amigos que curtem a página Espiritismo por Dentro. Estamos ao vivo aqui diretamente de Varginha, com 3 companheiros da doutrina espírita, Paulo Henrique, que mora lá em Boa Esperança, a Valéria, que mora em Varginha, mas que é do Rio de Janeiro, e o Júnior Braga. Está em Aracaju, muito bem lembrado, viu, Val? Como é que está o tempo aí? Deve estar uma delícia, né? Tá muito bom. Não tá muito quente, mas também não tá quente, mas não é aquele calor enlouquecedor. Tá meio nubladinho, assim, tá muito gostoso. Bacana. Bom, uma excelente noite a todos. Hoje nós temos muita conversa aqui, então vamos direto ao ponto. Vamos ter música também, como é habitual, mas desta vez nós deixamos a música para o final. A música vai ser uma surpresa e hoje já está gravadinha aqui no ponto para ser transmitida apenas no final da nossa live. Bom, o tema é renovação. E, inicialmente, nós gostaríamos de abordar algo que se liga muito a essa ideia de renovação, que é um mito de Platão chamado mito da caverna. Nós temos aqui os 3 companheiros habilitados a falar sobre este tema, mas a Val, ela sempre convivendo com alunos aí em sala de aula, na área da literatura, o Paulo também na área da filosofia, mas nós vamos começar hoje com a Val. Val, fale um pouco sobre o mito da caverna e o que ele tem a ver com o tema da nossa live de hoje, que é justamente renovação. Essa renovação que todos nós queremos, que todos nós buscamos e precisamos. Então, vamos falar de uma maneira bem básica, né, para a gente não aprofundar muito na história, mas entender mesmo o sentido global da questão. Platão fala que as pessoas vivem em cavernas, fechadas dentro de cavernas, e que eles não têm a noção da verdade, porque eles estão fechados dentro de um mundo que é particular e deles. E qualquer sombra que passe, eles acreditam naquelas sombras como sendo a verdade absoluta. Então, é como se fossem as fake news de hoje em dia, que a gente vai lendo, vai acreditando e vai achando que aquilo é verdade e não consegue muito sair daquilo, porque a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, e a gente fica meio perdido e a gente não tem a iluminação da verdade. Quando uma pessoa resolve sair daquele estado de letargia, de ficar olhando para aquelas sombras e acreditando que é verdade, buscando um fiozinho de luz, ela sai em busca daquela luz da caverna e então alcança a plenitude da verdade, porque ela consegue sair do mito, de dentro da caverna e enxergar o sol que está lá fora. E aí ela descobre a verdade. Então ela se renova. Ela tem um momento de epifania, que a gente chama na literatura, né, que é o momento de descoberta de si mesmo, e a renovação acontece nela própria. Então, o mito da caverna é isso, é a gente ficar preso a crenças limitantes, a coisas que a gente acredita, a coisas que a gente compra dos outros, a consciências coletivas que jogam na gente, que a gente vai acreditando sem pesquisar, sem se aprofundar, sem ir atrás do conhecimento verdadeiro. Então, as pessoas contam, a gente acredita naquilo como fosse uma verdade absoluta e não sai para pesquisar, não sai para buscar, não sai para poder olhar outras perspectivas. Não tira esses óculos velhos e põe um óculos novo para ter uma visão nova com uma lente nova. A gente fica sempre com aquela vista, aquele óculos todo arranhadinho, acreditando em tudo que as pessoas falam. E então a gente tem uma visão ilusória do mundo. Quando a gente busca a iluminação, né, que no caso do espiritismo é o espiritismo, né? Quando a gente busca essa iluminação do espiritismo, quando a gente busca essa iluminação de Jesus, a gente consegue alcançar o que está fora da caverna, que é a luz verdadeira. E aí a gente tem esse momento de descoberta de quem a gente é, que na literatura é chamado de momento de epifania. Que é muito bonito, né? Muito bom, Val. Vamos então dar boa noite aí aos nossos amigos que já estão comentando a nossa live. A Tati, né, que vai ser, olha, em breve vai ser entrevistadora na nossa live de domingo. Não sei se na quinta também. Mauri, Ellen, Sônia Nadaz, Olivaldo, Rosângela, minha amiga, deve estar lá em Ubatuba ainda, curtindo a praia como a Val. Mas que turminha, hein? Aqui, olha só, a Val, a Rosângela. Nós não temos essa oportunidade, né, Júnior? De estar numa praia aí.
Nós temos que trabalhar pesado aqui. Mas eles estão trabalhando pesado também, viu? A Val está lá no computador, mas de vez em quando dá uma chegadinha na prova. As aulas estão sendo dadas daqui, está tudo sendo trabalhado daqui. Eu estou aqui, mas estou trabalhando, porque como está tudo online, fica mais tranquilo, mas estou trabalhando. Desse jeito é até mais prazeroso trabalhar. Mas, Paulo, a Val falava, e eu ficava aqui pensando, é muito difícil você se renovar quando você vive no mundo da ilusão, no mundo da fantasia, no mundo da mentira. E esse mito aí já foi visto como a própria televisão, né? As pessoas que vivem presas àquilo que a mídia transmite. A Val citou as fake news. Aquele próprio filme Matrix já foi comparado a este mito da caverna também. Mas gostaria que você falasse um pouco sobre a ideia original de Platão, porque Platão apresentava o mundo das coisas, que é o mundo das coisas que nós vemos, que nós tocamos, que é o nosso mundo físico, e também o mundo das ideias, né? O mundo ideal, que seria o mundo verdadeiro. E nós podemos fazer um paralelo dessa ideia com o espiritismo. Será que muitas vezes nós que vivemos na matéria não vivemos uma fantasia como se estivéssemos presos no interior de uma caverna? Sim, Francis, com certeza. O mito da caverna ele é um paralelo perfeito com a revelação doutrinária espírita, não é? Não é à toa que Platão é colocado por Kardec como um dos precursores da mensagem espírita. O mito da caverna tem um paralelo perfeito com a doutrina espírita. Eu acho muito interessante todos os aspectos, obviamente, mas em particular a ideia de que a revelação da verdade se dá intermediada por alguém que, tendo acesso à verdade, faz o movimento de voltar àqueles que não temos acesso à verdade, em função exatamente de estarmos aprisionados a determinadas situações e condicionamentos. Esse alguém vai até a verdade, portanto, tem uma experiência real, direta, com a realidade ou a verdade, e volta. Ora, é exatamente isso que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, nós sabemos pela própria revelação deles mesmos, né? Fazem esse movimento. Eles vão até ao mundo ideal, têm uma relação direta com a verdade, com o bom, o belo e o verdadeiro, e voltam para nos revelar essa verdade. E é interessante que, ao longo da história, nós percebemos que esses reveladores da verdade, porque tiveram uma experiência real e direta com a verdade, não são bem tratados por nós, não são bem recebidos por nós. Ora, por que isso? Porque exatamente nos revelam a verdade. A verdade nos incomoda, porque nos tira do lugar, nos tira das situações de conforto. Assim como no mito da caverna ou na alegoria da caverna, eu gosto do termo alegoria da caverna, né? Porque no grego, ale e goros é o lugar para além de. Então, no mito da caverna, o que é revelado? É um lugar para além do lugar que nós estamos. Então, se nós estamos em determinadas condições condicionantes, a alegoria da caverna nos faz olhar a outras condições, a outras situações que não são condicionantes. Com um detalhe, esse trabalho precisa ser feito por mediação de uma outra pessoa, o que traz a ideia de solidariedade, de trabalho conjunto, comunitário, de fraternidade, que é outro princípio muito caro à doutrina espírita. E para falar de renovação, no mundo que precisa de altamente de renovação e de mudança, nós só faremos uma renovação individual e social se fizermos o trabalho de forma coletiva. Se botarmos fé, acreditarmos nas revelações que são feitas por outras pessoas que já vivenciaram uma face da realidade que nós não tivemos acesso. Eu penso que esse paralelo, tanto a gente pode pensar
no mito da caverna, ou alegoria da caverna, como a gente pode pensar numa analogia com a doutrina espírita. Só há renovação, a necessária renovação individual e social, ela só vai ocorrer por mediação de alguém que já teve acesso à verdade. Né? Muito bom, Paulo. Elisete, Elina, muito obrigado aí pelo prestígio, por estarem aqui conosco uma vez mais. Mas olha só, nós começamos a conversa muito, assim, cerebrais, vamos dizer assim, né? Colocando mais as bases mesmo da racionalidade, mas agora vamos convidar o nosso companheiro Júnior para abrir um pouco aí o nosso coração, né, que precisa, acima de tudo, sentir este assunto da renovação, porque às vezes nós não conseguimos nos renovar e não sabemos por quê. Né? Júnior, será que você teria alguma ideia desse motivo de nós ficarmos, muitas vezes, apegados a velhos padrões de pensamento, a velhas expectativas, e termos, assim, tanta dificuldade para nos modificar? Talvez a experiência sua e de outros companheiros, com reuniões mediúnicas, por exemplo, ou por meio até da leitura de obras doutrinárias, possa nos esclarecer um pouco a respeito deste assunto. Por que será que é tão difícil nós nos renovarmos, hein? Boa noite a todos. Realmente não é fácil esse processo de renovação. Cada ser humano vai caminhar de uma forma. Eu tenho a minha história dentro da doutrina espírita, cada um de nós aqui tem outra. Algumas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a doutrina cristã, a doutrina espírita, e isso está muito arraigado culturalmente, socialmente. Então essa renovação, ela parte já da nossa consciência quando a gente começa a enxergar que existem outras coisas além daquilo que a gente percebe sensorialmente. É o mundo sensível de Platão combatendo com o mundo das ideias. Mas como que funciona isso? Como funcionou para mim? Eu descobri a doutrina espírita há 35 anos, que é uma longa história, como que eu li o Livro dos Espíritos, mas eu vou resumir. Eu fiquei um final de semana sozinho e quando eu comecei a manusear aquele livro, eu fiquei deslumbrado, tudo se encaixava. Era o momento certo para mim. Eu tinha 18 anos, dentro de uma cultura católica, onde a minha família pertence, que eu dispenso todo o respeito para as outras religiões. Mas aí naquele momento começou a aflorar, eu morava em São Paulo, já fui frequentar a Federação Espírita Brasileira, aí eu ouvi falar da fé raciocinada, que é a base científica da doutrina espírita, e isso foi me proporcionando uma renovação nos meus conceitos filosóficos e religiosos, e que eu abraço até hoje. Então, um dos objetivos de nós estarmos aqui hoje é levar esse questionamento a todas as pessoas. Você que é espírita, você que não é, talvez você não tenha ainda tido a oportunidade de ler uma obra espírita, de ter um contato com uma pessoa espírita que mudou muito a sua vida devido a essas informações adquiridas. Então, a renovação parte da nossa consciência, parte do nosso desenvolvimento intelectual, e cada um terá o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Então, eu entendo mais ou menos nesse sentido, Francis. Muito bacana. Boa noite, Pedro Campos. Um abraço aí. Ô, Valéria, o Júnior falava, e eu me lembrava da história do famoso perseguidor dos cristãos, o Saulo de Tarso, né, que acreditava estar no caminho certo ao não admitir as ideias apregoadas por Jesus inicialmente. Se tornou um grande perseguidor, até que na estrada de Damasco teve o grande momento da sua conversão. Depois passou 3 anos no deserto, e após este momento que ele teve com Jesus na estrada de Damasco, conta a história que, posteriormente, escamas caíram dos seus olhos, né, quando lhe impuseram as mãos sobre os seus olhos. Será que muitas vezes a nossa visão
não se faz embaçada, né, para enxergar a realidade? E por que será que Paulo teve que passar 3 anos no deserto para poder depois iniciar uma nova trajetória? A gente precisa se lapidar. Esse processo que ele passou durante esses 3 anos no deserto é justamente para se lapidar, para poder fazer essa volta para dentro, para poder se transformar nesse novo homem, né? Porque ele fala exatamente sobre essa questão de ser um novo homem. É como se ele tirasse uma casca que estava nele, né? Durante toda aquela existência dele na Terra, sendo perseguidor, ou tendo um olhar de um ângulo só, né? Sem abrir esse ângulo de visão. Quando ele fica cego, ele consegue olhar para dentro, abrir o ângulo de visão mesmo, não tendo a visão do mundo, mas ele tem a visão do seu próprio interior, lá dentro, onde está o reino de Deus, que mora dentro de nós, onde está o nosso eu superior. Ele descobre toda essa mensagem que Deus deixa dentro de cada ser, e consegue tirar essa casca velha e se transformar num homem novo, porque tudo está dentro da gente. A gente precisa só aprofundar esse olhar para dentro. Então, essa cegueira do Paulo é justamente essa metáfora dessa transformação, dessa renovação, dessa coisa de deixar o homem velho de lado e olhar, entrar para dentro de si próprio e olhar para dentro de si para descobrir quem você verdadeiramente é, tirando essas cascas que muitas vezes a gente vai assumindo com as coisas do mundo. Né? Então a gente vai comprando dos outros opiniões, vai comprando dos outros determinações, vai comprando das religiões, vai comprando isso durante todas as nossas existências e vai trazendo para a gente crenças limitantes, pontos de vista fixos que vão fazendo com que cascas vão sendo formadas em torno de nós e o nosso ângulo de visão fica muito reduzido. Então muitas vezes a gente precisa, né, fechar um pouquinho o olho para o mundo e olhar um pouco para dentro da gente, para a gente descobrir essa luz que está dentro da gente, que é a centelha divina de Deus, que é a partícula de Deus, que é até estudada pela ciência, né, que está dentro de todos os seres humanos, e buscando e descobrindo essa partícula de Deus, deixar ela desabrochar e ter, né, nova visão do mundo, colocando novos óculos ou tirando os óculos e tendo uma visão sem eles, para que a gente possa ser um homem novo a cada momento. E essa metamorfose, ela não precisa acontecer uma vez na vida só. Ela pode acontecer todos os dias da nossa vida. A gente pode ser metamorfose o tempo todo. Ao invés de ter aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. A gente pode ser como o Raul Seixas falava pra gente. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É exatamente essa metamorfose ambulante que faz a gente ser novo, de novo, renovado a cada dia, cada experiência e aprender com cada experiência que a gente tem na vida. Né? Ao invés de a gente ficar bravo com as experiências, ficar empacado com aquela coisa, não aceitando, procurar ver o lado bom daquilo para poder ver onde a gente pode ter um aprendizado e abrir os nossos olhos para aquilo ali de uma maneira diferenciada. Essa questão do Paulo foi justamente essa interiorização para a descoberta de si mesmo e deixar desabrochar um homem novo, que foi maravilhoso para a gente, né? Foi maravilhoso para a humanidade, porque as mensagens que ele deixou para a gente, o que tinha escondido lá dentro, era a verdadeira pedra preciosa, que foi lapidada nesses 3 anos e já desabrochou com toda a luz e brilho que o diamante pode ter. É aquilo que Jesus fala, né, Val? Brilhe a vossa luz. Ele fez a luz dele brilhar, né? Aliás, o pessoal lá do 3 de outubro, lá o Júnior, vão fazer, inclusive, um trabalho justamente sobre isso, né? Com o Jamiro, com o Wilsinho e com o nosso companheiro. Qual que é o outro companheiro, Júnior? Me ajude a lembrar. Bom, tem um terceiro companheiro. Daqui a pouco nos lembramos do nome dele. Não estou me recordando. Tá. Ô, Paulo, com relação a essa ideia aí dessa conversão de Saulo para Paulo, você que tem esse nome, nós não poderíamos tirá-lo dessa, né? Fale um pouco aí sobre essa conversão de Saulo, essa mudança de nome, essa grande transformação que se operou na vida de um perseguidor a ponto de se tornar um dos grandes ícones
do cristianismo, talvez o maior, né? Depois de Jesus, talvez Paulo seja o maior. Sim, os historiadores atribuem a Paulo essa tarefa, né, de ter consolidado o cristianismo em todo o hemisfério ocidental. Isso é muito interessante, né? Jesus foi essa pedra angular, né, essa fonte de luz que, obviamente, ilumina até hoje todo o planeta, mas Paulo seria, então, esse divisor de águas, né, em relação ao cristianismo ocidental, lembrando que a mensagem cristã ela está entre o Oriente e o Ocidente. É muito bonito pensar isso também, né? Mas o peso da história de Paulo, de fato, ele pesa sobre os meus ombros, né? E o meu pai também se chamava Paulo, e sempre que eu me apresento, eu digo que o símbolo do nome me traz uma mensagem muito bonita. A transição de Saulo para Paulo, que ocorre por intermediação de Ananias, né? Paulo passa a ser reconhecido como Paulo por sugestão de Ananias. E é interessante que Paulo tem o significado de homem de pouca estatura. Paulo, na verdade, tinha uma voz tronitruante, né? Quem biografou Paulo destaca esse aspecto da sua personalidade. Quando Paulo falava, as pessoas prestavam atenção, e ele era um homem de pouca estatura. Especula-se que ele tinha entre 1,60 m e 1,70 m e 72 no máximo. Não era um grande homem em estatura. Mas, do ponto de vista intelectual, ele era um gigante. E se tornou o gigante moral que a Val se referiu. E pelo que nós damos graças a Deus, né? Somos muito gratos a Paulo ter feito essa renovação, dando-nos um exemplo também de que é possível, com base em uma boa plataforma intelectual, portanto, com base no conhecimento da realidade, com base na investigação, com base no estudo, com base na pesquisa, nessa busca pelo conhecimento, que é muito platônico também, diga-se de passagem, nós podemos fazer a transição ainda em uma encarnação para os aspectos morais. Paulo tinha as fibras morais também muito consolidadas, mas tinha um equívoco. Tinha algo que o perturbava profundamente, um dilema pessoal, que também todos nós temos, né? Esse dilema diz da nossa pequenez, do ponto de vista físico. Nós somos ainda anões, mas podemos ser gigantes. Em função da nossa busca pelo conhecimento, nós podemos renovar a cada dia o nosso conhecimento, saindo da zona da ignorância, passando para a zona da sabedoria. E com um movimento natural, um movimento que é da lei, é divino, nós transitamos, então, para a moralidade. Porque, segundo o Espírito de verdade, primeiro nós conhecemos a realidade, nós temos acesso à realidade intelectualmente, para depois fazer a transição para o mundo da moralidade, para o mundo da ação. Então, também me parece muito importante e, é claro, marcante essa passagem do homem pequeno, um homem de pequena estatura, mas o gigante intelectual que se transforma também num gigante moral. E, entre parênteses, bem rapidamente, com muito sentido, não esperemos nós fazer a transição, fazer a renovação de forma muito tranquila. Quem vive muito tranquilamente não está se renovando. Mas isso não significa dizer também que precisa estar entristecido, acabrunhado, cuspindo marimbondo, como a gente diz aqui no sul de Minas, né? Muito pelo contrário. Paulo não teve nenhuma cidade que ele não saísse dela sem tomar uma coça, sem ser apedrejado, sem ser altamente humilhado. E, no entanto, era um mensageiro do otimismo, da boa nova, da esperança, da renovação. Então, Paulo, de fato, para mim, pessoalmente, na minha vida, é um farol. Né? Se eu tenho em Jesus o modelo e guia, Paulo é um dos faróis a indicar esse modelo e guia, esse porto seguro que é Jesus. Paulo é uma encarnação da ideia de renovação para todos nós.
Só fazendo um adendo, Francis, se você me permitir, eu acho que assim, o grande boom de Paulo é exatamente isso que o Paulo falou, que em uma encarnação a gente pode fazer a renovação. Porque tem pessoas que acham que tem que ficar esperando, né? Uma reencarnação para outra, uma encarnação para outra. Não, a gente tem que fazer no agora. É o agora. O que importa é o agora. O ontem já foi, serve de lição para nós hoje. Amanhã a gente nem sabe se vai chegar encarnado, a gente sabe que a gente tem a vida eterna, mas a gente não sabe o que vai ser o amanhã, não sabe de nada. É o agora. Então a gente pode fazer essa renovação. Também não precisa esperar 3 anos, como o Paulo fez no deserto. A gente pode fazer isso mais rápido, ou até com mais tempo, 4 anos, sei lá, 5 anos. Não importa. O importa é começar. É a decisão de começar a renovação. É a decisão de tirar a casca e aparecer e ser integralmente na vida. E nessa vida, o importante é isso, não esperar. Né? Eu acho que essa mensagem Paulo deixou muito forte para a gente, porque ele era o inimigo e virou o grande mensageiro numa mesma existência. Bacana. Enquanto o Paulo falava, eu me lembrei também de um outro exemplo de grande transformação que foi de Maria Madalena. O Espírito Emmanuel diz, inclusive, que para Maria Madalena foi mais difícil ainda o processo de renovação, porque Paulo de Tarso era um homem apegado à lei mosaica. Já Maria Madalena, não, ela teve muito mais dificuldade porque era alguém ligado ao campo dos vícios. Mas ainda dentro do que o Paulo disse, eu me lembrei de uma frase que tive acesso esta semana, que diz assim: um navio está seguro no porto, mas não é para isso que os navios foram feitos. Ou seja, o navio tem que enfrentar, às vezes, a tempestade, tem que enfrentar a turbulência. E aí eu passo a bola agora para o Júnior. Qual que seria a importância, Júnior, da dor como mecanismo que viabiliza a mudança? Sinceramente, eu confesso a você, eu não gosto da dor, não. Procuro fugir dela, sabe? Acho que se um dia eu estiver assim num processo de dor austera, eu vou ser um daqueles que vai pedir rapidamente morfina, alguma coisa, porque passar pela dor, ainda que física, não é uma experiência muito fácil. Mas o Espiritismo fala muito sobre a dor. Gostaria que você esclarecesse um pouco mais este ponto aí, qual que é a importância da dor? Será que é o único mecanismo para nós nos renovarmos? Nós somos o artífice do nosso próprio destino. Nós temos que partir desse pressuposto. Ou seja, enfrentamos hoje obstáculos, problemas. Nenhum dos habitantes da Terra está livre de problemas, devido ao que nós próprios causamos. Deus não joga dados, como diria Albert Einstein, então não foi sorte de nós estarmos inseridos em determinada família, em determinada sociedade, com determinados tipos de problemas. Agora, em relação específica à dor, que nós já até trabalhamos aqui nessas nossas lives, a dor, a gente tem que compreender a dor para que ela sirva de aprendizado e não deixar essa dor nos levar ao desespero e ao sofrimento. E temos todo o direito de amenizar essa nossa dor, como o próprio livro dos Direito e Dever, como o próprio livro dos Espíritos nos deixa claro, acho que na questão 920, quando ele fala da felicidade, que a felicidade aqui é relativa e está no limite do planeta Terra. Ela não é absoluta e não será aqui na Terra. Então, se estamos com problemas, estamos com dor, temos que nos conscientizar desse problema para saber lidar com ela. E aproveitando ainda, ligando ao tema da noite em relação à renovação, eu acho que a renovação passa por esse sacrifício do nosso interesse pessoal. A renovação passa pelo sacrifício do nosso interesse pessoal para que a luz possa brilhar no nosso coração. E a renovação é a luz brilhar no coração. A transformação, a metamorfose é essa.
É por isso que a gente tenta colocar em prática os ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita. Se não houver reforma íntima para implantar a luz no coração, a gente não vai ter conseguido subir nem um degrauzinho. Eu acho que é por aí, Francis. Bacana, Júnior. Eu me lembrei de uma mensagem mediúnica atribuída ao próprio Raul Seixas, tá? Pelo médium, salvo engano, é Nelson Moraes, mas é o mesmo médium que escreveu o livro há 10 mil anos, acho, salvo engano, é esse há 10 mil anos atrás. E o Raul, ele diz na mensagem que agora a metamorfose agora é outra, justamente este ponto que você está dizendo, se voltando mais para dentro e não para fora, né? Não é mais uma revolução que vai mudar o mundo exterior, mas nós podemos fazer uma revolução interna, essa renovação que vem de dentro para fora, porque assim fica mais fácil nós mudarmos o nosso exterior. Mas, Val, olha só, eu sei que você adora o Osho, né? E o Osho diz que muitas vezes os seres humanos, eles são como um projetor. Então, eu saio de um lugar para o outro, mas eu levo comigo o meu projetor interno. E aonde eu vou, vai passar sempre o mesmo filme. Boa noite, Maria. Então, ele cita, inclusive, o homem que muda de mulher, mas passa a ter os mesmos problemas no outro relacionamento, porque ele não se modifica interiormente. Existem pessoas que mudam de emprego, mas continuam sempre com os mesmos problemas de relacionamento, é o mesmo tipo de problema. E alguns até chegam a dizer, isso aí é um karma, é uma sina que eu tenho. Mas se consultássemos o Osho, provavelmente ele diria, na verdade isso não é uma sina, não é um destino, na verdade isso é um reflexo do seu interior. Então, onde você vai, você está projetando aquilo, então é natural que você encontre sempre o mesmo resultado. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, e já que você já adiantou o assunto das crenças limitantes, essa questão da projeção interna, ela entra nessa seara das crenças limitantes. Tem pessoas que têm crenças, por exemplo, o sexo é algo sujo, os jovens não devem se casar com pessoas idosas, não pode haver relacionamento quando existem pessoas de classes sociais diferentes, é impossível a amizade entre homem e mulher. Já ouviram essa frase? É impossível um homem ser amigo de uma mulher. Então, são várias crenças que, às vezes, limitam a vida do indivíduo. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que é um assunto interessante, e como você é da área da terapia também, vai nos auxiliar a compreender isso. Sobre a questão do Osho, eu gosto de sempre fazer a metáfora da Terra como uma grande escola. E como a gente aqui passa por muitas provas, em muitas nós ficamos reprovados e em outras nós somos aprovados. Então, quando a gente fica reprovado numa matéria da Terra, né, seja ela qual for, a gente vai ter que fazer essa prova de novo. Então, essa prova vai aparecendo de novo na nossa vida para ver como a gente vai se sair nessa prova. E se essa prova, assim, eu nado, morro na praia, porque é sempre no mesmo problema, é sempre na mesma coisa, é sempre a mesma situação que se repete. E a pessoa não entende que ela está sendo reprovada naquilo ali. É o que o Osho fala da projeção. Né? A gente está projetando o que a gente é. E enquanto a gente não se modifica, enquanto a gente não faz essa modificação dentro, fora vai acontecer a mesma coisa. E as situações vão se repetir com pessoas diferentes, né? Em lugares diferentes, mas a mesma situação, até a gente compreender que a gente precisa mudar os nossos valores para que a gente mude a atitude frente a essa prova e essa prova não aconteça mais na nossa vida. Então, é isso, a gente fica reprovado. Enquanto a gente estiver reprovado, ela vai se repetir. E muitas vezes a gente fica reprovado justamente por causa das nossas crenças limitantes, que são instaladas em nós há muito tempo. Tem crenças que a gente carrega milênios, porque nós somos seres que vêm reencarnando. Outras são instaladas na encarnação que a gente está.
né, por conta da família que a gente nasceu, dos preceitos e conceitos que aquela família tem, da igreja que a gente frequentou. Então, essas crenças, elas limitam a gente. E existe também a consciência coletiva, que emprega crenças limitantes dentro da nossa cabecinha. A gente vai acreditando naquilo, vai voltando para a caverna, né? Lá do início do mito da caverna. E a gente vai se fechando dentro disso. E a gente vai acreditando que aquela é a única realidade possível. Então, enquanto a gente não consegue sair disso, a gente perceber que isso é o que está limitando a nossa vida, a gente vai ficar repetindo padrões, repetindo, e a gente nem vai perceber. E o que você falou sobre os comentários é muito interessante, porque é o que eu sempre falo para os meus clientes. Presta atenção no que você fala. O que você fala reverbera o que você é. Ah, mas isso é uma brincadeira que eu faço. Não é uma brincadeira. Se você fala é porque você acredita naquilo. Então, presta atenção no que você está falando. Mesmo que seja uma brincadeira que você sempre repete, aquilo está reverberando o que você sente. Porque se aquilo não tivesse nada a ver com você, você não estaria falando. Então, o que a gente fala, o que a gente emana, é o que a gente é. Então, toma cuidado com as brincadeiras que você está falando, com as coisas que você está repetindo, porque isso vai realmente mostrar quais são as suas crenças limitantes. E aí você pode modificar, a partir do momento que você repara isso. E aí você transmuta aquilo, muda de atitude a partir da reforma íntima, e aí você não vai mais passar por aquilo não vai mais ser o que vai reverberar na sua vida para sempre, como o Osho falava. E assim, sobre a questão do que você falou aí, né, da metamorfose ser interior, o meu marido, Paulinho Paiva, né, eu não vou falar ex-marido, mas ele sempre falava que a Terceira Guerra Mundial, ela não acontece fora, ela acontece dentro. Ela está acontecendo dentro de cada um de nós. Cada um de nós está tendo conflitos tão grandes dentro da gente mesmo, que é essa a grande Terceira Guerra Mundial. É uma guerra interior, e que a gente vai, passo a passo, através de cada batalhazinha que a gente vai vencendo no dia, superando as nossas expectativas. Ele gostava sempre de falar isso. Então, é muito importante a gente observar essa guerra interior que a gente tem, né, para poder se superar, para fazer essa renovação acontecer na nossa vida. E para que a gente possa fazer isso, essa renovação acontecer na nossa vida, a gente pode olhar para as pistas que Deus deixou para a gente na natureza, né? Porque a natureza é sábia e ela mostra muitas coisas para a gente. A água que passa no rio, ela passa e nunca mais volta, assim é o tempo também. E as nossas experiências, cada experiência é única, então a gente precisa aproveitar cada momento. Então, prestar atenção em todas essas guerras interiores, em todas essas crenças que a gente está assumindo como verdades absolutas, para poder transmutar tudo isso, se libertar de tudo isso e tirar a casca, né? Como Paulo de Tarso fez. Então, eu acho que tudo que a gente falou acaba se encaixando nessa questão da reforma íntima, nessa questão da grande transformação que a gente precisa fazer para ser um homem novo a cada dia, buscando vencer cada batalha, 1% a cada dia. Se a gente conseguir vencer dentro da gente, a gente vai ter melhorado no final de um ano 365%. Então, a gente não precisa vencer todas as batalhas de uma vez só, porque isso é muito pesado. A gente pode vencer uma de cada vez, para poder aos poucos ir se transformando. E sempre lembrando, né, dentro das terapias, o que eu sempre falo para os meus clientes, o que é pesado é a nossa mentira, o que é leve é a nossa verdade. Então, a gente sempre deve optar pela leveza. Até porque, né, a gente sabe que a gente reencarna em determinado planeta por conta do peso perispiritual que a gente tem. Então, se a gente está na Terra, a gente está com umas gordurinhas extras. Então, a gente precisa ir ficando cada vez mais leve. Quanto mais leve for a nossa vida, quanto mais leve a gente se sentir, mais verdadeiro a gente está sendo. Então, a gente precisa buscar vencer essas batalhas, superar as crenças negativas para poder se tornar leve e manso, como Jesus pediu. Maravilha. Paulo, você se lembra da história do monge que estava passando com o seu discípulo em frente a uma fazenda, só que o lugar era muito pobre, as pessoas não tinham nem sapatos para calçar, e então o discípulo, condoído daquela situação, disse ao seu mestre: mas mestre, vamos fazer algo por essa gente, esse pessoal é muito pobre, tinha lá só uma vaquinha que eles usavam para tirar leite ali diariamente,
Devia ter uma ou outra galinha, mas muito pouco, era uma pobreza terrível. E o mestre, então, teria dito ao discípulo, só uma maneira de salvar essa gente. Foi lá, pegou e empurrou a vaca num precipício. E foram embora dali. 2 anos depois, passaram novamente pelo local, tudo estava reconstruído, tudo mais bonito, já tinha um galinheiro farto, tinha muitas plantações, muitas verduras, leguminosas, estava tudo transformado. E aí foram perguntar ao dono da propriedade o que é que havia acontecido, e ele então disse que de 2 anos para trás, eles viviam do leite de uma vaca, só daquilo. Só que um dia a vaca morreu, a vaca foi para o brejo, né? Caiu. Mal sabiam eles o que tinha acontecido de fato. E então, depois que a vaca morreu, começaram a trabalhar, tiveram que plantar, tiveram que fazer uma horta, e aí a propriedade acabou prosperando. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso e sobre a questão da lei de destruição, né, que é uma lei que o Espiritismo estuda, e a doutrina fala que é necessário a destruição. Muitas vezes ela se faz necessária para que as coisas se transformem. E os espíritos até colocam que, às vezes, após uma destruição, é possível se fazer em pouco tempo o que demoraria séculos. Sim. A analogia da história do monge, né, e do discípulo e com a realidade é perfeita para nós. Na verdade, quando a Val falava, e agora com a sua instigação, eu pensei numa situação que eu defendo muito no ambiente onde labuto, né, que é a escola, esse ambiente da educação, quando eu faço referência à questão da avaliação e da prova. Há um dispositivo legal, né, e quando nós temos dispositivos contemplados do ponto de vista da lei, você sabe melhor do que eu, do que a gente, isso tem uma certa legitimidade social, né, ou popular, se nós quisermos dizer. Nem toda lei tem legitimidade social e popular, mas a maioria tem. E a prova é uma coisa desse tipo, né? A prova deveria ser, de acordo com a legislação da área da educação, uma proposição voluntária do estudante. Quando ele se sentisse apto a provar que ele tem determinados conhecimentos ou que ele apreendeu o que aquele curso propõe como conhecimento válido, ele se voluntaria, ele se candidata a dar prova do seu conhecimento. Ora, nós invertemos isso na escola e invertemos na vida. Talvez porque nós invertemos na vida, nós invertemos na escola. Mas buscar o sofrimento, buscar a dor, por exemplo, na dor do outro, não é? Não é ocasionar dor ao outro, mas buscar um desafio, como a Val diz, a cada 365 dias do ano, encará-los como sendo desafios para a nossa própria superação, não como obstáculos ou dificuldades. Nós, espíritas e cristãos, temos que dar o testemunho da renovação, da ressurreição, não é? Do surgimento de novo. Ressurgir é surgir novamente. Em outros termos, em termos luminosos, a cada dia. Então, o que a analogia com a história do sábio nos coloca é isso, né? As dificuldades se apresentam na nossa vida para que nós nos renovemos. E quando a vida não nos apresenta dificuldade, busquemos essas dificuldades nós mesmos. Busquemos esses desafios. Tem uma historinha no movimento espírita que eu gosto muito, que é atribuída a uma orientação que Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, teria dado a um desses médiuns no movimento espírita, né? Conta-se que, certa ocasião, alguém foi até o médium dizendo de uma dificuldade que ele tinha com outra pessoa no centro espírita, coisa que a gente não vivencia na casa espírita, né? Na casa espírita nós somos todos fraternos, nas nossas comunidades de igreja somos todos anjos, né, e santos. Mas esse irmão teve a coragem de dizer para o médium que tinha dificuldade de conviver com outra pessoa ali no convívio religioso, enfim. E Dr. Bezerra, então, disse o seguinte, olha, você tem duas alternativas. Você pode fugir da dificuldade ou você pode se aproximar da dificuldade e encará-la. E aí a pessoa perguntava, mas como é que eu vou procurar a pessoa? Eu não tenho coragem nem de olhar para a cara dela, como é que eu vou falar com ela? E o Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra, diz assim, olha,
No primeiro dia, quando você chegar no centro, se ela está sentada lá na primeira fileira do salão, você senta na última. Mas numa segunda oportunidade, você pula para o meio do salão, vai se aproximando. Até que em determinada ocasião, você vai estar sentado do lado. E quando você tiver essa oportunidade, cumprimenta a pessoa. Se ela te responder mal, não responda mal de volta. Você não vai conseguir, porque você já está se aproximando. Então, é exatamente essa situação das dificuldades da vida que nos permitem e devem ser encaradas como oportunidade de renovação. Nós devemos, não de forma masoquista, procurar o sofrimento. Mas o sofrimento, a dor, as dificuldades são uma realidade da nossa existência. Nós não podemos fugir aos problemas e às dificuldades. Então, o que podemos fazer? Encará-la. Devagar, harmoniosamente, de acordo com os nossos tempos e possibilidades, mas não fugir dela. A renovação é da inércia, é da lei da natureza, que é destruição. Destruição, para nós, é somente um ponto de vista. Como é que nós poderíamos dizer, né, daqui da nossa altura, de espíritos que ignoramos a maioria das coisas da realidade, que não temos nenhuma condição de fazer juízo sobre o certo e o errado com muita propriedade, nós temos uma intuição do certo e do errado ainda, por isso é que nós erramos todos. Como é que nós podemos dizer que a destruição é ruim? Eu acho muito interessante quando as pessoas falam assim, o dia hoje está feio, se referindo a um dia nublado. E eu acho que é um equívoco de percepção. Que dia que é feio? O que é o belo? Um dia iluminado é mais bonito do que um dia nublado? Depende da sua condição sentimental, né, o que você está sentindo. Mas se você está querendo um aconchego de casa, um convívio mais de perto com o seu ser amado ou a sua parceira amada, enfim, nada melhor do que um dia chuvoso, um dia cinzento. Agora, você pode também ter um dia no parque. Então, não há destruição no sentido negativo. O que há é uma grande renovação do universo, uma renovação constante e extremamente harmônica e cósmica, no sentido grego, né? Não há caos no universo, não há nada que esteja fora do lugar. Como diz algum espírito por Chico Xavier, nós estamos no lugar que precisamos estar, com as pessoas que desejamos. Nós não pedimos para estar com as pessoas que nós estamos em família, não. Nós suplicamos de joelho. Nos dê a oportunidade do convívio com determinada situação. Os espíritos, nossos mentores, eles não colocam a gente em aperto, não. Somos nós que nos colocamos em aperto. Então, tenhamos a consciência de que esse movimento de renovação é um movimento voluntário. Nós pedimos as oportunidades, as dificuldades de superar os desafios. Então, encaremos esses desafios como oportunidades de renovação, alegres, dando testemunho de gratidão à divindade. Nós vivemos por aí praguejando, né? Dizendo mal da divindade, reclamando de tudo. Ora, nós espíritas, nós cristãos, temos por dever ético, de consciência, por conhecermos a mensagem vivida por Jesus no seu Evangelho, e que foi elucidada pela doutrina dos Espíritos, de dar o testemunho da alegria na renovação. Nada que nos impulsiona a sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que somos hoje, pode ser motivo de tristeza ou de desarmonia. Demos graças a Deus, né, por estarmos nesse mundo maravilhoso, de provas e expiações, com vistas à regeneração de cada um de nós e de todos nós ao mesmo tempo. Maravilha, Paulo. Olha, a conversa hoje está muito boa, viu? Não dá vontade nem de encerrar, mas vamos caminhando para o final. Daqui a pouco tem a música que a Val trouxe, né? Renovação. Mas, Júnior, semana que vem você que vai trazer a música? É isso mesmo? Você está me convidando agora ao vivo. Se esse é o projeto, será um grande prazer, uma grande honra. Bacana. Olha só, antes de passar a música
que a Val nos trouxe, eu me lembrei de uma outra música que trata deste tema. Me lembrei agora, há poucos instantes, antes de iniciar a nossa live. Ela diz assim, olha, eu gostaria que você falasse assim, algum insight que viesse à sua mente. Quem só quer ver estrelas no céu, fere os pés nas pedras da terra. Quem só vive olhando para o chão, inerte lamenta a própria vida. Quem só vive olhando para frente vai sentir de repente que o tempo passou e ninguém viu. Quem só vive olhando para trás não vai ser capaz de renascer. Por que não ver nas pedras do chão a luz das estrelas do céu e pensar que o futuro obscuro é somente esperança? Talvez não chegue. Ver nas coisas pequenas e simples a grandeza do espaço e não parar de procurar no seu interior descobrir a razão de ser e renascer, nascer de si mesmo, dar-se ao infinito, na luz de seus olhos, beijar os olhos da luz. Olha, Francis, eu estava pensando, a espiritualidade às vezes trabalha de umas formas, né? Eu estava pensando em falar uma frase que tem tudo a ver com o que você me disse, e eu não sabia que você ia me dizer esse poema. A renovação passa pela forma como que nós enxergamos o outro. A renovação passa pela forma como nós vemos o nosso semelhante. Olha que interessante. E Jesus, ou Deus, nos enxerga com uma visão emétrope. Deus nos vê com uma visão emétrope, ou seja, uma visão perfeita. Se nós não trouxermos isso para nós em relação ao próximo e continuarmos enxergando o próximo com uma visão míope, a renovação fica estagnada. Então nós temos que aprender a olhar para o outro e para o mundo, para a natureza, com a visão que Deus nos olha, com a visão perfeita, com a visão emétrope. É uma busca difícil? Não é fácil. Mas temos essa consciência e temos que lutar para isso. Eu queria só falar uma frase do Chico, antes da gente passar para a música, se você for passar agora. Sim. Dentro do que o Paulo falou, dentro do que o Júnior falou, Chico falou para a gente aprender a florescer onde Deus nos plantou. E eu acho que é justamente isso que a gente precisa aprender. Ao invés de ficar reclamando das situações, de tudo, aprender a florescer onde Deus nos plantou. Eu acho que é o grande ensinamento, e foi o que Paulo de Tarso fez. Ele aprendeu a florescer onde Deus o plantou. Ele conseguiu modificar isso tudo que tinha na vida dele e floresceu. Muito bom. Suelen, muito obrigado pela companhia, muito bom a sua presença aqui conosco. Muito obrigado, Paulo, obrigado, Júnior, obrigado, Val. E agora, Val, pedir a você para apresentar aí a canção que você nos trouxe, essa canção chamada de Renovação, é de autoria de quem? Quem é que vai cantar para nós? Essa música de autoria de Paulinho Paiva. Amanhã faz 3 meses da partida dele. E essa live eu quero dedicar a ele como homenagem também. E quem vai cantar é ele, né? É uma música autoral, ele fez a letra e a música, e ele gostava muito. E ele falava que essa música era de inspiração espírita. E assim, então, que seja uma homenagem para ele e que tomara que todo mundo goste, porque a música é de uma sensibilidade enorme e fala justamente dessa nossa comparação com a natureza que a gente pode fazer para aprender a cada momento a se renovar. Muito obrigado, Val. É uma música muito bonita, de rara sensibilidade, um presente para todos nós. Uma excelente noite, um bom resto de semana. Fiquemos, então, com a música do Paulinho.
quando entrar a primavera, e a terra florescer. Cantam por amor à natureza, com a chegada da manhã, que a tudo ilumina. Voam livres pelo ar, sentem na brisa o perfume dos lindos campos de jasmim. Partem sempre em revoada, antes do anoitecer. Nada juntam em seus ninhos, mas tem sempre o que comer. Com eles temos que aprender, para que a vida nos transforme, renovando a esperança dos homens de bem. Com eles temos que aprender, para que a vida nos transforme, renovando a esperança quando entrar a primavera e a terra florescer.